Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o 9º episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Esse podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação com justiça social e desenvolvimento humano. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a formação de profissionais da educação no interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para agradecer o apoio da PROCE, por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura, ao ceder o estúdio Encontro das Águas para a nossa gravação. Nosso 9º episódio é com o professor Dr. Joacir Stollers de Oliveira, atual coordenador do curso de licenciatura em Química da UFOP. O professor Joacir possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências, Fisiologia Geral pela Universidade de São Paulo e realizou estágio de pós-doutoramento no Instituto Butantan, na Universidade Federal de Minas Gerais e na University of Queensland, Austrália. Tem experiência na área de bioquímica, biologia molecular, fisiologia e farmacologia, com ênfase em produtos naturais de organismos aquáticos e terrestres. É o atual secretário-geral da Sociedade Brasileira de Toxinologia para o biênio 2021-2023. É orientador de alunos de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia e coordenador do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Oeste do Pará. Atua principalmente nos seguintes temas: extração, purificação e caracterização fisiofarmacológica de toxinas de aracnídeos, escorpiões e aranhas, e outros invertebrados terrestres, bem como de produtos naturais de organismos marinhos e de água doce, proteicos e não proteicos. Professor Joacir, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite. Também parabenizo pela iniciativa. Muito interessante conhecer o nosso instituto e boa tarde também aos demais ouvintes. Bem, para começar o nosso diálogo, eu gostaria de perguntar o que é estudado no curso de Licenciatura em Química da UFOPA. O curso de Licenciatura em Química da UFOPA ele é bem amplo, Ele tem uma gama de conhecimentos muito diversa. Eu poderia assim, colocar de maneira assim, didática, vamos dizer assim, que ele pode ser estruturado de maneira específica e também as disciplinas pedagógicas. Então, nós temos conteúdos específicos que são voltados à área de química, que é o caso de química analítica, físico-química, química inorgânica, química orgânica, análise instrumental, bioquímica, a própria química ambiental, e também temos conteúdos pedagógicos, que são aquelas disciplinas que têm um papel de ensino da docência, porque o curso de licenciatura é para a formação de docentes na área de química, que vão atuar no ensino fundamental e ensino médio. E aí você vai ter, então, todo o repertório de disciplinas pedagógicas que envolve didática, política educacional, legislação da educação, psicologia da educação, gestão escolar, então a psicologia da aprendizagem, da educação. Você tem fundamentos históricos, filosóficos da educação, além do mais, há disciplinas para a inclusão, Os nossos alunos, eles acabam sendo formados também para a formação de alunos que vão atender com dificuldade auditiva, no caso de Libras, linguagem brasileira de sinais, e também as atividades didáticas voltadas para ensino, que são as práticas de ensino. Além disso, o curso ele tem um conhecimento bem geral também por exemplo, matemática, ele tem uma boa base sólida em matemática, cálculos, ele envolve também biologia geral, disciplinas de física. Então, é um curso que abarca bastante diferentes conhecimentos da ciência, envolve outras ciências também. E, juntamente com isso, no nosso curso nós temos também um repertório de disciplinas optativas, dou alguns exemplos, como toxicologia forense, catálise, polímeros, química de substâncias tóxicas, encontrada em venenos e peçonhas de animais. Então, essas são algumas disciplinas que o aluno tem como opção de fazer dentro do repertório. E as disciplinas de práticas propriamente dito, que são aquelas práticas de laboratório, que são as experimentais voltadas ao ensino de química e à prática de química, ele se tornar também um conhecedor profundo da área de química e dos experimentos que envolvem a própria química. E as práticas de ensino,
que envolve as atividades didáticas, propriamente dito, além do estágio supervisionado que ele realiza nas escolas. E dentro desse conjunto todo, ainda o curso também oferece possibilidade de visita a empresas ou indústrias que têm uma certa relação com a área de Química. Tendo em vista isso tudo que a gente estuda na licenciatura em Química, eu gostaria de fazer uma pergunta que pode interessar aqueles ou aquelas estudantes que ainda estão em dúvida de qual curso escolher. Por que eles deveriam escolher o curso de licenciatura em Química do ISED? Bom, eu vou valorizar muito a questão do nosso curso e o que a gente oferta aqui na região. Primeiro, porque é um grande diferencial, né? O curso nosso de Química do ISED, da UFOPA, ele conseguiu nota 4, né? Conceito 4, dentre uma escala de 5. Então, ele foi muito bem conceituado, né? Foi reconhecido no ano passado, efetivamente, né? No ano de 2022, e com essa nota muito boa. Tanto reflete a qualidade do nosso docente, como também da própria infraestrutura do curso. Isso é já um atrativo, né, que eu diria para uma pessoa que está interessada em fazer um curso de graduação com uma boa qualidade. Além do mais, nosso curso ele capacita os nossos alunos para os desafios da região, né, para enfrentar aqueles desafios que a própria região amazônica tem. De que maneira? Dando bases sólidas, conhecimento teórico, né, forte de química, também experimental, que isso é fundamental para você formar um bom docente, que é o que a gente propõe como uma licenciatura. E por que escolher um curso? Ele pode ser também pelo gosto que muitas vezes um aluno tem. Se ele gosta, por exemplo, da área de exatas, se ele gosta de matemática, física, a própria química, né? Então, isso pode ser um atrativo para ele. Se ele tem interesse, por exemplo, em experimentos, né? Certamente ele no segundo grau, às vezes até no ensino fundamental, faz algumas práticas simples, né? de laboratório, e isso atrai o aluno. Então, isso é algo que certamente também é um apelo grande, né? Para os interessados na área de química. E dizer que o nosso curso também, ele, além de, né, demonstra a qualidade dos nossos alunos, porque, por exemplo, em 2021 nós tivemos alunos que foram, né, receberam menção honrosa na Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química. Então, demonstra, de fato, inclusive da região norte, foi um dos poucos cursos que foram agraciados com essa menção honrosa. Na região norte foi apenas aqui da UFOPA, né? E no ano seguinte, novamente, eles também passaram para a segunda fase, em 2022, e nós vemos assim que isso reflete a qualidade do curso. É um curso dinâmico, nós temos, por exemplo, semana acadêmica, isso é um atrativo, um aluno que entra, não um candidato, potencial candidato, ele entra na universidade e quer também ouvir outras coisas, conhecer outras coisas, a realidade da sociedade também. Nós temos também oportunidade de estágios, por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação, muitas vezes fazem seleções, as escolas e empresas, então é um curso que atrai. Então, esse seria, eu diria assim, a grande razão para alguém escolher um curso da UFOPA, é dar uma base sólida para esses alunos, né? Nós temos, por exemplo, alunos egressos que já estão empregados, né? Então, alunos que vieram da licenciatura integrada, em Biologia e Química, que é o percurso da Química, e isso, né, é bastante satisfatório para nós também ter esses alunos, né, também tendo êxito já logo que finalizaram o curso, né, conseguirem seu espaço no mercado de trabalho. E nós estamos na região amazônica, a gente não poderia deixar de lembrar que pesquisar recursos naturais também é um objetivo da Química. Então, não só formamos professores, mas nós formamos profissionais que podem trabalhar com pesquisa, como você mesmo mencionou, né? Então, eles podem trabalhar com a pesquisa voltada à área de química. Basicamente é isso, né? Então, essa é a nossa grande desafio e o grande atrativo para um potencial interessado na área de química. E qual é a duração do curso de licenciatura em Química do ISED, professor? O curso ele foi estruturado, né, para ter no mínimo 8 semestres, então são 4 anos, e no máximo 12 semestres, 6 anos para a formação. E nisso já incluindo tanto estágio supervisionado, que é a prática docente nas escolas, né, as atividades complementares. O curso ele tem uma característica de você fazer atividades, por exemplo, assistir seminários, participar de eventos científicos, de extensão.
E isso conta como atividade complementar, que é algo muito estimulado também, né, nos cursos de graduação de modo em geral. E também inclui o tempo de elaboração do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, lá no último semestre, no último ano, ele vai elaborar o trabalho dele, né, e vai culminar no trabalho escrito em que ele vai defender na forma de uma monografia, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, 8 semestres, 4 anos e 6 anos no máximo. Muito bem, professor. E depois de formado, quais as oportunidades para o licenciado em Química? Há boas oportunidades no mercado de trabalho? Sem sombra de dúvida. Eu diria assim que para um profissional de Química, e aqui na região norte do Brasil principalmente, ainda a gente tem uma demanda enorme de profissionais de Química. Na área, seja na área de educação, seja na área específica da área de Química. E eu sempre falo, um licenciado ele tem uma grande vantagem, muitas vezes, em relação até um próprio bacharel, porque a profissão docente, você sempre vai conseguir emprego. É muito difícil você, uma vez formado como professor, não ter emprego, certo? Porque é uma demanda permanente na sociedade. E aqui nós temos essa demanda reprimida de muito tempo. E essa foi uma das razões, inclusive, para a própria oferta, a criação do curso de Química aqui na UFOP. Né? Nós vimos essa necessidade e, com base nisso, a gente pensou, não, fazer um curso que, de fato, dê opções. Então, primeiro momento é ele, como atuação docente, onde ele pode atuar no ensino fundamental, ensino médio, seja na rede pública, na rede privada, através de contratos anuais, contrato temporário, concurso docente, né? Você tem esse concurso para efetivar na rede municipal, rede estadual de ensino. Então, que a demanda, seja de Santarém, da região oeste do Pará, os municípios que englobam, sim, ainda tem muita demanda. Por quê? O que nós temos, qual é a realidade hoje? A realidade hoje é que muitos graduados formados em outras áreas, que é, por exemplo, biologia ou às vezes mesmo física, estão dando aula de química. Eu mesmo tenho alunos, eu formei alunos na área de biologia. Então, e esses alunos passaram até dar aula aqui em Santarém em química, exatamente pela escassez. Então, nesse sentido, é muito importante essa questão da oportunidade que ele tem. A outra oportunidade é que eu vejo o seguinte, primeiro, vamos contextualizar, o curso de Química atual da UFOPA, ele nasceu de um curso de uma licenciatura integrada, lá em 2013, efetivamente, mas foi ofertado 3 turmas, uma 2011, 2012 e 2014. Esses egressos da licenciatura integrada, eles estão ou trabalhando já na área de Química, atuando como químicos, e outros seguiram para fazer mestrado. Nós temos os alunos egressos, inclusive, fazendo doutorado, tanto na área de educação em química e outros com a área de química mesmo, seja de alimentos. Nós temos também egressos como analista, atuando como analista responsável em empresa que está relacionada ao ramo de química, aqui em Santarém. Não são muitas empresas que nós temos, mas ainda tem essa demanda. E para o Brasil, mais ainda. E, como um complemento, eu diria o seguinte, dessas oportunidades, são muitas oportunidades. O químico licenciado, e falando de um licenciado, isso é importante, ele também pode ter um registro num conselho profissional. O Conselho Federal de Química, ele através de 2 resoluções normativas, uma de 1974, outra de 1986, estabelece qual é o perfil para um licenciado, o perfil e as áreas que ele pode atuar. E isso está em pleno acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que rege os cursos de graduação, e até esclarecer para as pessoas, às vezes, tecem um dado comentário, achando que o curso de licenciatura da UFOPA é um curso de bacharelado, disfarçado de licenciatura, e não é. Na verdade, não é. É um curso efetivamente de licenciatura, ele foi estruturado pelo NDE com base na LDB, que estabelece o que é o currículo de um licenciado, mas não há conflito entre o que a LDB faz e o que um conselho profissional estabelece, que é o caso dessas resoluções, em que o Conselho Federal de Química, para um licenciado, ele tem potencialidades para ele atuar.
Então, de que maneira? Existe uma escala, né, um ranking de 13 possibilidades de atuação de um profissional da área de química. Assim, todos os profissionais, até químico industrial, engenheiro químico. E o licenciado, ele atinge 7 dessas áreas. Isso que é muito interessante. Então, vou aqui elencar rapidamente, mas, por exemplo, o magistério é a 4ª área elencada por eles, mas o profissional de química, o licenciado, ele pode atuar em direção, supervisão, coordenação de áreas relacionadas à química, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, que envolve análise química, serviços técnicos, laudos, pareceres e atestados, desempenho de cargos e funções técnicas em que um licenciado em química pode atuar, ensaios em pesquisa em geral, que envolve pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos. Hoje em dia, né, a gente tem muito, o avanço da tecnologia está muito rápido. Então, nós temos, por exemplo, técnicas, métodos novos que otimizam, por exemplo, a extração de um determinado produto químico, né, seja ele natural ou sintético, a produção. Então, só o desenvolvimento técnico, um licenciado pode atuar nisso também. Análises químicas e físico-químicas, diferentes tipos de análise, química biológica, bromatológica, nesse caso até dou uma ênfase, porque a análise bromatológica, por exemplo, é muito relevante na área da indústria de alimentos, atestar a composição de alimentos, né? Hoje em dia a gente fala tanto de alimentação saudável e cuidado com a alimentação, doenças que são acarretadas pela má alimentação, então um licenciado ele pode fazer esse tipo de análise bromatológica e ver composição, qualidade de nutrientes. Então, isso também tem um amplo área de atuação dele. Toxicológica e legal também ele pode atuar. A padronização de qualidade de produtos, né? Ele pode também fazer isso. O próprio profissional licenciado ele pode também atuar com um treinamento de funcionários de empresas que envolvem, por exemplo, né, a indústria farmacêutica, química, alimentos, fertilizantes, combustíveis. Na área de educação, por exemplo, editora de livros didáticos, ele pode auxiliar na editoração ou então no conteúdo, né, propriamente dito de material didático relacionado à química. No ensino à distância, cursos livres, ou seja, né, me delonguei, mas assim, a oportunidade no licenciado é muito grande, ele é muito além do que muitas vezes se pensa, é somente a docência. Não, ele pode atuar na docência, primariamente ele vai poder atuar na docência, mas ele tem um leque muito grande e essa possibilidade de ele também fazer parte até de um conselho de classe profissional, que é o caso dos conselhos profissionais de química, conselhos regionais que têm uma abrangência para os licenciados. Muito interessante, realmente um leque bastante amplo. Professor, mudando um pouco o nosso assunto, pulando para a pandemia. Durante esse período, quais foram as maiores dificuldades encontradas pelo curso e como elas foram enfrentadas? Bom, a pandemia, sem sombra de dúvida, ela foi problemática para todos nós, né? Eu acho que não tem o que a gente negar, né? Não tem como negar. Mas eu acho que o isolamento, isso foi uma coisa que afetou, né, os próprios alunos, os professores também, de modo em geral. E isso levou também à questão na queda do rendimento dos alunos. Então, isso impactou. Num primeiro momento, o curso ter que se adequar às diferentes estratégias para você fazer um ensino à distância, sem, de fato, ter sido estruturado para isso. Então, houve demora, seja no material digital, às vezes até o chip que os alunos iam ter, né, para poder acessar a internet. Nós não estávamos preparados para isso, de fato. Provavelmente a gente levaria mais tempo para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Acho que se não fosse a pandemia. Deu um salto nisso, foi importante, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, trouxe sequelas. Eu diria sequelas principalmente que os alunos, definitivamente, pelo menos a gente sentiu muito isso depois, principalmente depois de um ano, mais ou menos, atuando assim, fazendo esse ensino remoto, os alunos não gostaram do ensino à distância. Certo? Esse ensino à distância, essa falta de contato com o docente, para determinadas disciplinas, acaba sendo muito difícil. Então, a compreensão dos conteúdos. Tá? Então, isso caiu muito o rendimento. Algo talvez mais relevante num curso de Química, a ausência de atividades práticas. Né? O curso de Química é um curso que tem bastante atividade laboratorial. O conteúdo de Química ele fica muito abstrato se você não tem laboratório. Quando você tem laboratório, o aluno ele consegue
consolidar aquele conhecimento, porque ele faz experimentação, ele vê conceitos, seja do pH, mudança de coloração, né? Ele vê uma reação, as medidas de temperatura, né? Os parâmetros que ele está observando e que envolve diferentes conhecimentos. Então, essa a ausência da atividade prática foi, assim, impactante de um modo negativo para ele adquirir exatamente essa experiência em laboratório e as próprias práticas da atividade de ensino, né? Então, isso deixou a desejar, né? A conectividade, que eu já falei para vocês, né? Essa dificuldade de você ter uma internet de boa qualidade, que é inerente à região, e essa dificuldade de formato, né, prejudicando o desempenho dos alunos. E esse desempenho, né, num curso de Química, nós temos que considerar o curso de Química, ele tem um grau de dificuldade maior, porque ele envolve cálculos, muitas vezes, as noções de física, noções de matemática aplicada à química. Então, você tem um bojo de conteúdos que o aluno tem que adquirir. Então, a pandemia se impactou nisso fortemente, né? A gente teve uma reprovação maior, você teve também desistência, muitos alunos ficaram desestimulados, né? E você vê, eu falo hoje em dia, a gente dando aula em sala, é outro olhar, o aluno tem um interesse, sente uma certa magia de estar na escola. Então, eu acho que o ensino presencial, por mais que você tenha outras tecnologias, ele sempre vai ser mais atrativo nesse sentido. E a pandemia nos ensinou a lidar com esses problemas, mas a gente espera, né, estar superando e, de fato, voltar, principalmente ao ensino presencial. Essa é uma lição, mas afetou consideravelmente, seja professores, né, e os alunos. Professor, e ainda para piorar a nossa situação, algo que já vem até antes da pandemia, que é a diminuição no orçamento das universidades federais, né? Na sua opinião, quais foram os principais problemas enfrentados pelo curso devido aos cortes de verbas? Cortes de verbas, eu olho da seguinte viés, né? Eu vejo que é um problema que é de anos no país. Muitas vezes tem aquele contingência das verbas, né, do recurso, e depois ele, em um dado momento, até é reposto. Eu sei que a verba, ela impacta, né, no orçamento da instituição. No caso, o curso, ele tem que ter a sua infraestrutura de equipamentos voltados às suas práticas experimentais com os equipamentos próprios do curso. Então, sim, se há uma redução da verba do governo, né, aí sim, e aí a universidade prioriza essas verbas para outros setores, isso acaba sendo um problema para o curso em si. Mas o curso de Química, nesse caso, eu reforço, ele deve ter os seus próprios equipamentos, seja para análise, para instrumentação. Outra coisa que também, de certo modo, a questão de corte de verbas impacta, porque você remaneja o recurso interno. Então, reformas, por exemplo, de laboratório, nós temos, né, uma demanda de reforma de laboratório nosso, que é exatamente para otimizar o espaço, porque os laboratórios muitas vezes são construídos, né, e você tem como melhorar isso, com base em estruturas que outras universidades, por exemplo, utilizam, certo? Então, demanda por espaço sempre vai ser um problema em qualquer instituição. Então, nesse caso, como a gente, às vezes, para não demandar novos espaços, então, uma reforma é muito mais eficiente. E num corte de verba de um governo, seja de um governo ou de outro, qualquer governo, independente de partido político, aqui estou dizendo, essa redução na verba, por exemplo, inviabiliza a obra. E uma reforma, por exemplo, para o nosso curso seria muito bom, né? O laboratório de ensino ele acaba sendo otimizado e você consegue atender o maior número de alunos, porque as bancadas são mais adequadas, o espaço é mais adequado, questões de segurança, né? Então, claro, a universidade está em constante mudança, melhoramento, aprimoramento, né, em algumas questões, por exemplo, resíduos, né? A gente tem que pensar também descarte, né? Mas do ponto de vista de corte de verbas, isso principalmente, né? Então, as reformas deixaram de ser feitas e eu acho que, na verdade, a própria administração deve priorizar determinados cursos para consolidar eles, né? Então, no caso, mesmo com pouca verba, às vezes você dando suporte para um curso, você resolve um problema assim, praticamente definitivo, né? Você dá condições de laboratório. Por isso, estou pensando na questão de ensino, questão do laboratório voltado para ensino. Então, os cortes de verbas. E além do mais, né, na minha forma de ver,
A educação deve ser vista como uma política de Estado, não uma política de governo. Porque se nós entramos nessa seara de que para cada governo muda, né, eu gosto de apoiar isso, eu gosto de apoiar aquilo, nós vamos ver o que a gente sempre vê, muda um governo, favorece uma determinada, desfavorece outra e vice-versa. E ainda por cima gera conflitos dentro da própria instituição, certo? Onde, mais do que um foco político, na verdade, nós deveríamos ter um foco educacional, de formação, em que você prima por todas as áreas. Todas as áreas. E as áreas que demandam experimento, laboratório, elas são importantes, né? É uma coisa que a gente vê, que é independente, que eu falo independente de partido, é porque o que você vê muito nos países no exterior, certo? Você não tem essa polarização que você vê muito forte no Brasil. E aí o ensino ele é colocado à frente mais do que questões políticas. Quando você faz isso, a própria administração da universidade otimiza recursos. E aí atende todos os cursos indiscriminadamente. Então essa a minha forma de ver. Eu vejo que demandas que a gente tem pelo curso deveriam ter sido atendidas e a gente vai insistir com isso, porque é um constante crescimento. A gente espera, com um futuro não tão distante, a gente conseguir mais recursos para consolidar principalmente os laboratórios, a parte de experimentação, né, a parte de atividades experimentais de química, mas também espaços, por exemplo, para a prática de ensino, atividades didáticas, por exemplo. O curso precisa disso também, tá? Olhando assim de modo geral, falando pelo contexto da química, né, mas certamente outros cursos também tem, mas a gente tem essa demanda que está reprimida aí e pode ter sido oriundo também do corte de verba. Professor, o nosso bate-papo está muito bacana, mas a gente vai encaminhando para o final e eu gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios para os cursos de licenciatura em Química para os próximos anos. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Até difícil às vezes de contextualizar totalmente, mas sim existem uns desafios. Vou falar aqui com base na nossa realidade, né? Pensando no curso de Química, é uma das coisas que todos, isso é inerente a todos os cursos, nosso de Química da UFOP também não foge, que é a adequação às legislações que mudam frequentemente no nosso país. Então, a cada tempos em tempos, há essa alteração das legislações e os cursos vão se adequando. Então, isso é uma dinâmica, claro, natural de toda a rede de ensino, mas também causa impacto no curso, porque você muitas vezes tem uma estrutura curricular, ela está sendo praticada, de repente vem uma normativa, daí você muda novamente, isso gera outra dinâmica, impacta em todo a parte de estrutura, de você alocar professores para atender aqueles conteúdos, para você remanejar como eles vão ser. Então, isso é um desafio que eu digo que é permanente. A própria avanço tecnológico que a gente teve, essa mudança de muita tecnologia, também fez com que os cursos tenham esse desafio para se adequar à realidade e, ao mesmo tempo, aplicar a legislação que rege esses cursos. Isso é uma das primeiras coisas. A segunda, que talvez é a mais forte de todas, é consolidar o curso propriamente dito, né? Os cursos que estão Claro, nós temos universidades que os cursos estão totalmente consolidados, bem estruturados, tem os seus laboratórios, né? Eles, vamos dizer assim, o caminhão já está rodando, né? O carro já está na pista e está correndo. No nosso caso, é ter, por exemplo, uma estrutura tecnológica, técnica e mesmo pedagógica aliado à modernização dos equipamentos, tá? De analíticos, né? Porque se você fala, ainda que você fale, muitas vezes se menospreza, né, o ensino da licenciatura, achando que o licenciado ele só tem que saber com conteúdo teórico. Mas um bom professor de química é quando ele passa por um bom laboratório de química. E aí ele faz experimentos, ele consegue ter toda a solidez da sua formação teórica exatamente porque ele vive a prática. E para isso ele tem que estar aliado ao quê? A novos equipamentos. Então, a consolidação de um curso se faz tendo as diferentes áreas, por exemplo, seja química analítica, instrumentação, química orgânica, essas diferentes sub-áreas da química, com seus equipamentos, suas práticas bem estabelecidas. Então, uma vez que você tem isso, no nosso caso, é um grande desafio, aí isso faz, né, um curso, eu diria assim, bem sólido. Além do mais, formação continuada, né? É o que a gente pode dizer, eu sempre falo para os nossos alunos que eles podem ser docentes e eles devem seguir
né, para pós-graduação, mestrado, fazer um doutorado, mas para isso, sem uma graduação bem estruturada, limita o potencial de um futuro mestrando, um futuro doutorando. Você tem um aluno com uma boa graduação, você não limita ele, você, pelo contrário, você consegue fazer com que ele atinja, galgue níveis maiores, né? Quando você tem, hoje em dia, nós temos, por exemplo, profissionais com diplomas, né? Pipocou química, como qualquer área no Brasil, pipocou, literalmente. E o que nós vemos, muitas vezes, são analfabetos, literalmente analfabetos funcionais. Eles sabem tal, ler e escrever, mas quando você vai colocar ele para ministrar uma aula ou até para participar de concurso seletivo, concurso docente, ele não consegue, certo? Porque ele foi mal formado. Tá? Então, nós não podemos fugir dessa realidade. Um desafio hoje em dia, essa facilitação de acesso à tecnologia, não pode ser aliado à perda da qualidade do ensino. Então, determinadas exigências, conhecimento, isso tem que ser cobrado dos alunos. Certo? Então, o desafio de hoje em dia, né, é você aliar, além do mais, contextos sociais, você colocar a questão da extensão. Hoje em dia, você fazer extensão é algo, né, exigido para os cursos de modo em geral, e fazer extensão é uma adequação que um curso demanda pessoal. Né? O nosso curso ele não tem um corpo docente tão grande, então isso também impacta no curso, é um grande desafio. Então, hoje em dia também existe o desafio de você fazer a extensão, aliar o ensino, a pesquisa e ainda a extensão. E a extensão, quando a gente fala de extensão, é fora da universidade. Às vezes você traz alguém, né, algumas instituições para dentro da universidade, mas a extensão se faz muito fora. Né? Então, isso demanda tempo, demanda recursos. Né? Então, profissionais bons, nós vamos tendo profissionais bons, nós vamos ter bons professores, né, e bons químicos. O bom desempenho, por exemplo, de um aluno no mercado de trabalho, eu diria, né, e isso reflete, por exemplo, os desafios de um curso que é o que você perguntou. O bom desempenho, por exemplo, de um aluno no mercado de trabalho, ele conseguir um espaço, é a maior comprovação de que uma universidade, né, como a UFOPA, por exemplo, está ofertando um ensino de qualidade. Né? A melhor propaganda de uma universidade é o seu alunado. Então, quando você tem alunos que saem bem formados, eles vão conseguir empregos. Então, e nós temos isso, nós temos alunos que, né, que já saíram do curso e que estão atuando, né, como eu havia mencionado. Então, esse é um grande reflexo. Talvez uma grande dificuldade que se tem é abarcar todos os formados, por exemplo, numa região. Né? Por exemplo, achar que todos que vão se formar aqui na UFOPA vão ficar em Santarém. Na verdade, não. Você tem, né, a química, ela está em todas as áreas ao longo de todo o país, né? Distribuída por todo o país. Mas o maior desafio é isso, né? Ou seja, você adequar as condições na legislação, consolidar o curso com uma estrutura boa, né? E principalmente formar os alunos com uma base sólida. E quando se fala base sólida, seja ela pedagógica e também, principalmente, é uma base teórica e de conhecimento específico de química. Né? Nisso eu defendo tanto, por exemplo, eu sou biólogo, né? Eu sempre digo, eu posso ter 1001 estratégias de ensino, mas se eu não tiver um bom conhecimento de biologia, um bom conhecimento de química, como é que eu vou corrigir o meu aluno? Como é que eu vou mostrar que ele está aprendendo? Como é que ele está falhando? Se eu mesmo não tenho conhecimento sólido. Tá? Isso sim reflete a educação de um país. Então, nós, felizmente, nosso curso, né, lá da licenciatura integrada, nós vimos assim, os nossos egressos, inclusive nós convidamos, né, egresso para participar da Semana de Química. A cada ano nós fazemos, esse ano nós temos a 5ª Semana de Química, e geralmente nós convidamos egressos exatamente porque eles já estão inseridos, seja na empresa, numa indústria, seja fazendo uma pós-graduação, e fazemos questão de trazer esse aluno para contar a realidade dele. Olha, poxa, ele saiu daqui e ele está tendo sucesso. Então isso é muito, muito gratificante e mostra que a gente consegue superar esses desafios. Mas só boa vontade não basta. A gente precisa, né, de fato, o maior apoio da universidade para o curso de Química da UFOPA, principalmente para consolidar ele. Inclusive, aumento no número do corpo docente da área específica de Química.
Muito bem, professor. Eu agradeço enormemente a sua participação aqui conosco no nosso nono episódio e agora eu abro um espaço para uma fala de encerramento. Bom, João, e eu agradeço novamente também o convite, né? Parabenizo pela iniciativa, eu acho fundamental isso, essa troca de conhecimento, seja para a nossa comunidade acadêmica, seja para os nossos ouvintes externos da UFOPA, né? E dizer que aos que têm, né, assim, encanto, curiosidade, assim, o curso de Química é um curso que ele oferece desafios, né? Eu diria assim, desafios, né? Que é o fato de você ter que estudar, você tem, né, ter o confronto lá, né, o confronto no bom sentido, mas tem que aprender a matemática, a química, a própria química, a física, né? A própria biologia, ministro de Biologia Geral. Então, é um curso que tem desafios para o aluno, tem uma gama de conhecimento muito grande. Mas, por outro lado, lembre que nós temos uma gama de oportunidades enorme. É uma área de atuação muito grande. Então, isso é muito cativante para qualquer candidato em potencial que quer ter uma profissão. A química, ela vem sendo valorizada há muito tempo. Muito tempo, né? E a região amazônica ainda ela é muito deficiente, porque a região sul-sudeste, mesmo centro-oeste, ela é mais atrativa, né? Tem um maior número de indústrias, tudo, mas, por exemplo, Santarém está crescendo. Estão surgindo novas instituições, novas empresas aqui, inclusive, da área ambiental, da área de controle de qualidade, e isso é uma tendência natural, né? A região oeste do Pará, a vinda da UFOPA né, não a vinda da UFOPA, mas a UFOPA se tornando, né, independente, né, criando seus próprios cursos, né, ela foi lá o campus da UFPA, na hora que ela se tornou independente, isso fez com que ela se tornasse um marco na região. E um curso de Química de graduação na região oeste é único pela UFOPA, né? Então, esse é o lado muito atrativo. Então, compensa, né? O curso da UFOPA, ele considera, né? Finalizando minha fala, ele considera as questões regionais, locais da Amazônia, mas não somente. Antes de tudo, ele forma para atuar docente e um profissional na área de Química em qualquer localidade do país, certo? O conhecimento que o nosso aluno tem, ele tem condições de estar em qualquer local do país para ele conseguir um trabalho. Então, eu fecho essa minha fala, né, que um candidato que entra se torna aluno, ele se torna egresso e a gente tem certeza que ele também se torna um excelente profissional, seja professor ou seja atuando na área de Química. Mais uma vez eu agradeço e parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço a sua participação. Agradeço também a todos e todas que nos ouviram até aqui. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, sugestão ou crítica, vamos deixar o nosso e-mail na descrição do episódio, assim como também o link do site do ICED. E nos próximos episódios vamos ter a oportunidade de continuar conversando sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOPA. Lembrando que serão 2 episódios do podcast a cada mês. Então aproveita para se inscrever aí na sua plataforma de áudio preferida ou, se achar melhor, nos ouvir lá pelo YouTube, pois ainda teremos muito a conversar nos próximos meses. Tchau, tchau!